Olá, seja muito bem-vindo, assim? Tá. Ótimo. Ai, meu Deus do céu. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Filosofia de Quinta. E é uma promessa que eu tô fazendo, que eu não sei se eu vou cumprir, óbvio, né? Promessas foram feitas para não ser cumpridas. Toda quinta-feira, então, a gente tem uma nova aula pensando um pouco filosofia e como ela trabalha no nosso cotidiano. Eu sou o professor Matheus Petroli, já tô aí há 12 anos já nessa brincadeira de dar aula, e a gente decidiu por bem colocar isso na internet, meio que também como uma válvula de escape, porque às vezes a gente dá aula, o negócio não rola da maneira que a gente esperava que pudesse rolar, então a gente acabou entrando nessa loucura, vamos se dizer assim, e estamos pondo na internet. Vamos ver o que dá. A nossa meta é passar por toda a história da filosofia, seguindo ali uma ordem cronológica, tá? E nesse primeiro momento, eu prometo módulo 1 e módulo 2 apenas. Módulo 1, a gente vai fazer toda uma apresentação de filosofia, que eu acredito durará aí umas 3 semanas, e depois o nosso segundo módulo, que é o de filosofia pagã. Por hora, vou colocar para cá esse livro, tem livro pra cacete aqui nessa sala, a gente começa fazendo essa apresentação da filosofia, que eu acredito, como disse, 3 aulas é o suficiente. E não tem como nós pensarmos filosofia sem antes nos perguntarmos por primeiro, o que é uma pergunta? Sei que parece estranho, mas a gente está acostumado a perguntar. A gente pergunta se vai chover, a gente pergunta se acordou bem, a gente pergunta se está bonito, a gente pergunta se vão gostar do nosso vídeo, a gente pergunta se alguém vai gostar da gente, a gente pergunta o tempo inteiro e pergunta pra gente mesmo, tá mais louco ainda. Agora, perguntar o que é uma pergunta é o princípio de que vem a ser talvez a filosofia. Porque quando a gente pensa bem porcamente, e a ideia aqui é fazer uma filosofia o mais terrena possível, o mais basicona possível, o mais bar possível, né, o mais simples possível, é essa a função da filosofia, a gente precisa ter por base que filosofar, se é que a gente pode usar esse termo, é feito por um paralelo do que é filosofia e do para que serve filosofia. E percebam, o que é e para que serve. Coisas diferentes para o mesmo objeto. E aí quando eu pergunto o que é filosofia ou para que serve filosofia, a gente pode questionar, por exemplo, o que é Deus? Pergunta simples, né? A gente pode questionar, por exemplo, o que é verdade, se existe verdade, se nós vivemos uma era da pós-verdade, ou se nós vivemos uma era da não-verdade. Ou uma pergunta muito mais romântica, né? Se o amor existe? Se o amor é real? Se o amor é fiel? Se o amor é belo? Se o amor é sustentado pela verdade? Ou a gente pode ser um pouco mais, como que eu vou dizer, mais crítico e perguntar aqui como que a política se interessa na sociedade, ou mesmo o que é política, ou quem sou eu, quem é você, se a religião tem alguma serventia. Vejam, todas essas indagações, todos esses o que é, passa, vai até cair o microfone, passa pelo processo da filosofia. E aí é importante lembrarmos sempre, né, que a filosofia não é algo parado, não é algo estático. Ela é um processo que o homem faz e continua fazendo. Por isso que filosofia ela pode ser entendida como um saber procurado. Filosofia é um saber procurado. Eu estou procurando saber, eu estou querendo encontrar a verdade, eu estou querendo encontrar o caminho. E aí, entre duas palavras que são importantes, a gente pode colocar no nosso dicionário de conceito, que é a palavra episteme e a palavra doxa. Putz, Matheus, nem começou, já está falando grego? É a ideia. Porque quando a gente pega esses dois termos e talvez o mundo esteja exacerbado, bêbado, lotado de doxa e pouco de episteme. Tá, Matheus, mas o que vem a ser essas duas palavras, o que vem a ser esses dois conceitos aqui que você está começando a falar pra gente? Primeiro, episteme tem a ver com conhecimento, com profundidade, com verdadeiro saber. E doxa tem a ver com opinião. Doxa é igual bunda. Cada um tem a sua. É a minha opinião, é a sua opinião. E disso, ó, sinceramente,
guarde para você que não serve para nada. Agora, se eu tenho um processo de episteme, se eu tenho um verdadeiro conhecimento de causa, então, consequentemente, eu tenho o quê? Uma verdade. E só existe um método para se chegar à verdade: rigor. E esse rigor é a vontade de encontrar não o que eu acredito, não o que ela acredita, não o que você, meu aluno, acredita, mas aquilo que é real. Não o que eu acho que é, você acha que é, os meus outros alunos acham que é. Não. O que vai ser para mim, vai ser para você, vai ser para ele, querendo ou não, bebê. E para isso existir, passa então por esse processo de sair da doxa, sair da opinião, sair do achismo, sair daquilo que eu vou chamar aquilo que eu acho que é, para aquilo que independentemente vai ser, eu querendo ou não. Por isso que é importante a gente ter essa diferença, né? Quando a gente fala de filosofia entre ideia e vivência. A nossa meta aqui, quando a gente quis criar o canal, quando a gente quis criar a filosofia de quinta, é justamente fazer da filosofia uma vivência, não uma ideia. Porque a ideia não tem profundidade, a ideia não tem sentimento, a ideia não tem vivência. Eu posso ter uma ideia da França, mas nada se compara em andar às margens do Rio Sena. Eu posso ter uma ideia do que é a Disney, mas nada se compara eu entrar numa montanha-russa e me despencar de 200 metros de altura. Eu posso ter uma ideia do que é as pirâmides do Egito, mas eu não tenho a vivência de estar lá e tocar naquilo que foi feito há 5.000 anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás. E a filosofia, quando não é feita na vivência, pega tudo, amassa e joga fora, que não serve nem para reciclagem. A filosofia que eu acredito, a filosofia que eu passo para meus alunos, e agora aqui no YouTube eu tenho a condição de passar para muito mais gente, é fazer uma filosofia da vivência. É fazer uma filosofia que realmente, ao eu me admirar, ao eu olhar, ao experimentar o mundo, eu vejo a filosofia acontecendo em algum momento, em alguma época, com algum autor, por exemplo. E claro, que se eu pegar hoje, 2022, a definição de filosofia, né, ou o que eu acho que vem a ser filosofia, e pegar o que era filosofia lá na Grécia Antiga, ou o que vai ser filosofia lá no medievo, ou o que vai ser filosofia lá na modernidade, as condições e as definições eram diferentes. Por quê, bebê? Porque o objeto era diferente. Lá na filosofia antiga, por exemplo, anotem isso que é importante, a filosofia tinha como condição a amizade da sabedoria. Filosofai, filos, amizade, sofia, sabedoria, o amigo da filosofia. E a meta desses caras, e a gente vai ver isso lá no módulo 1, no módulo 2, né, que é filosofia pagã, a gente vai ver exatamente que esses caras estão em busca do Depois há um movimento, surge um carinha lá em Jerusalém, Nazaré, meio cabeludão, meio reacionário, meio revolucionário, meio perdido às vezes até, que ninguém entendia muito, e aí ele transforma aquilo em cristianismo depois com Paulo, e aí nós temos o quê? A filosofia medieval. E aí qual que é o objeto da filosofia medieval? Ou melhor, qual que é o objeto da filosofia? Deus. Então veja, se antes a filosofia buscava o na coisa, agora ela está querendo buscar o quê? Fundamentar Deus através de um processo racional. E não tem como separar, tá? Filosofia e a razão ali vão andar muito próximas ao longo aqui do curso. E aí sim, a gente chega na filosofia moderna, que é o que é possível conhecer ou não, e aí você vai ter uma escola enorme de filosofia misturada com ciência, para depois sim, a gente avançar na filosofia contemporânea, filosofia da linguagem, e a filosofia hoje, que eu meio que sintetizo ali num conceito talvez de biopolítica, que é um termo, um conceito muito atual no campo da filosofia. Então percebam,
É um respirar fundo. É um longo caminho. É um longo processo. E todo longo processo começa pelo espantar-se, né? Por aquilo que a gente vai ler em alguns autores, aí eu vou citar Heidegger, por exemplo, filósofo alemão, e também cito um livro muito bom que a gente vai colocar a imagem aqui no lado, que é O Mundo de Sofia, que é o espantar-se, né? O infantilizar-se com a coisa. Por que isso é tão importante? Porque, do contrário, as coisas vão passando pelos nossos olhos, as coisas vão passando pela nossa janela, as coisas vão passando pela nossa timeline, e aquilo não cria impacto nenhum. Veja, por exemplo, os olhos de uma criança pequena. Veja, por exemplo, os olhos de um bebê. Veja, por exemplo, os olhos de pessoas que estão realmente observando o mundo. São esses olhares, é essa impressão que a filosofia deveria criar na gente. De espantar-se, de admirar-se, de infantilizar-se com tudo, né? De por quê? Por que aconteceu isso? Por que é assim? Por que é daquela maneira? E claro, não há como desassociar a filosofia desse é da coisa. O que é aquilo? Qual é a definição daquilo? Por isso que filosofia já foi falado, por isso que filosofia se está falando e por isso que filosofia ainda irão falar. E aí tem alguns livros que a gente trouxe para começar essa brincadeira sadia nossa. Eu só trouxe 4 aqui, mas já citei uns 9 na minha cabeça. E um muito bom para a gente começar a entender um pouquinho de filosofia, que vale a leitura, vamos deixar o link aí embaixo para quem quiser comprar, né, na nossa bibliotequinha lá, que é esse daqui, ó. A Apresentação da Filosofia, do francês André Comte Sponville. E aí eu vou colocar aí, a gente lê junto, porque ele fala assim, ó. A filosofia não é uma ciência, nem mesmo um conhecimento. Não é um saber a mais. É uma reflexão sobre os saberes disponíveis. É por isso que não se pode aprender filosofia, dizia Kant. Só se pode aprender a filosofar. Ah, Matheus, então não tem como aprender filosofia? Não, porque ela é inaprendível. Dicionário novo aqui. Não se aprende filosofia, mas se aprende o processo do filosofar, do admirar, do espantar. E isso se aprende. Agora, você dizer, não, eu sei filosofia, vai, desce do sulfite que você não sabe nada. Por isso que a gente sempre será amigo da filosofia e não um verdadeiro filósofo. Por isso que a gente aqui na nossa aula, a gente vai discutir filosofia, mostrar filosofia, apresentar filosofia e ponto final, acabou, chega. Ninguém vai sair daqui o novo Kant, o novo Platão, o novo Descartes, o novo Schopenhauer. Não. Porque nem eles se consideravam no tempo deles realmente aqueles que tinham poder total ou detinham o poder total do que era filosofar, né, do que era aprender filosofia. Então, quando o Comte Sponville, logo na introdução desse livro, fala, olha, filosofia é um processo que a gente vai fazendo e aprendendo, é um processo que não tem fim. E claro, isso é muito importante nesse primeiro momento nosso. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a se debruçar por esse mundo doentio, mas extremamente saudável, que é o mundo da filosofia, a gente entra num termo, que é o termo que eu vou definir aqui como sentido. E quando eu falo de sentido, eu não tenho como desassociá-lo de um autor que eu gosto muito, que é esse barbudo que vocês estão vendo a imagem no lado, chamado Lev Tolstói. E o Lev Tolstói tem um texto dele muito bom, que foi publicado nessa edição aqui da Penguin, tá? Que é uma coleção de textos do Tolstói, onde ele diz assim, e vale muito a pena agora você se arrumar um pouquinho na sua cama, se ajeitar um pouco no celular, respirar um pouco fundo, beber uma água, tomar uma coca, dar um shot aí de whisky, porque é pancada o que o Tolstói fala aqui pra gente. Eu vou até pedir para colocar aqui o texto, porque é o Tolstói, tá? É o Tolstói. Mas olha o que ele fala, e se isso não é filosofia, não sei mais o que é. Mas em minha ideia de Deus, daquele a quem procuro, eu me perguntava, de onde veio essa concepção
E mais uma vez, com esse pensamento, ondas alegres de vida ressurgiam em mim. Tudo em torno de mim voltava à vida, ganhava sentido, porém, minha felicidade durava pouco. A mente continuava seu trabalho. A ideia de Deus não é Deus. Eu dizia a mim mesmo, a ideia é algo que acontece dentro de mim. A ideia de Deus é o que eu posso evocar ou posso reprimir dentro de mim. Não é isso que eu procuro. Procuro algo sem o qual não pode haver vida. E de novo, tudo começava a morrer ao redor e dentro de mim. De novo, eu queria me matar. Nesse momento, olhei para mim mesmo, para o que ocorria dentro de mim e lembrei-me de todas aquelas centenas de mortes e ressuscitações que já me aconteceram. Lembrei-me de que só vivi quando acreditava em Deus. Neste momento, assim como antes, disse para mim mesmo, quando sei que Deus existe, eu vivo. Basta esquecê-lo e desacreditá-lo que eu morro. O que são essas ressuscitações e essas mortes? Eu não vivo quando perco a fé na existência de Deus. Teria me matado há muito tempo se não tivesse uma vaga esperança de encontrá-lo. Pois eu só vivo, realmente vivo, quando sinto e procuro por Ele. Então, o que mais eu procuro? Gritou uma voz dentro de mim. Aqui está Ele. Ele é aquele sem o qual não se pode viver. Ter consciência de Deus e viver é o mesmo. Deus é a vida. Vive em busca de Deus, e então não haverá vida sem Deus. E me salvei do suicídio. O texto do Tolstói, se eu não me engano, 1882, vem mostrar, e aqui ele está falando de Deus, mas a gente poderia falar de qualquer coisa, até da Chapeuzinho Vermelho, é de que uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem aquilo que a gente falava um tempinho atrás, que era a palavra, isso que você falou aí, vivência, é uma vida pobre, miserável, encardida. O que o Tolstói fala aqui de Deus, e a gente pode usar outras definições, pode falar que é dinheiro, pode falar que é o amor, pode falar que é a felicidade, você pode falar que é fazer o bem. Dane-se o termo que você queira usar aqui. É sentido. E se fazer filosofia não é colocar sentido nas coisas, então, bebê, eu não sei o que é filosofia. Vejam, Sponville disse o quê? Filosofia é um processo que nunca termina. É o filosofar, não é aprender. Tolstói já nos fala de sentido. É necessário criar um sentido. No caso aqui, Tolstói, lá no século XIX, cria o sentido de Deus. E aí, vem Fernando Pessoa, poeta maravilhoso, incrível, leiam Fernando Pessoa, maravilhoso. E aí ele tem um poema tosco, desculpa, Fernando Pessoa, mas tosco, no sentido tosco da palavra. Que você fala assim, não, muito tontinho. Mas ele fala assim, ó. Quer ver? Só preciso achar agora, né? Cadê o poema tosco do Fernando Pessoa? Gente, não é tosco, tá? Mas aqui, achei. Ó, muito bom o livro. Conversas com Fernando Pessoa. Olha a pancada. E vale aqui, ó. Quem souber a definição do poema, vou deixar para uma próxima aula, tá? Vou deixar para a próxima aula que eu vou fechar com o poeminha do Fernando Pessoa aqui. Se alguém souber o que eu tô querendo dizer com esse Fernando Pessoa, eu faço um pix, tá? Ó, até caiu o microfone aqui. Eu faço um pix. Porque é incrível, Fernando Pessoa é incrível. Leiamos junto. Produção, bota aí no lado o poema pra gente. Passa uma borboleta por diante de mim. E pela primeira vez no universo eu reparo que as borboletas não têm cor nem movimento. Assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é que tem cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta e a flor é apenas flor. Calma, não assusta, volta o vídeo, escuta de novo. Semana que vem, a gente retoma a partir do poema de Fernando Pessoa. Aí a partir do poema de Fernando Pessoa a gente continua nessa aventura, nossa, que termo chulo, né? Tipo, piegas, né? Tipo,
bem batidão, mas nessa aventura que é tentar apresentar a filosofia, que na minha cabeça ia ser em 3 aulas, mas não sei não. Tô achando aí que vai ter que ser em mais, né? Mas vamos ver como que vai ser, tá? Então, assim, já vai curtindo o canal aí, já ativa o sininho, para na quinta-feira que vem você acompanhar a segunda parte dessa aula, que a partir de agora, toda semana, cai vídeo novo, não só filosofia de quinta, mas outros que vão saindo por aí. Estamos começando na brincadeira, super leve. Se eu sentir que isso vai dar muito trabalho para mim, eu largo, todo mundo sabe disso. Não estou fazendo por nenhuma questão a não ser poder falar, poder explicar um pouco daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito, daquilo que faz a mudança da nossa vida, que é a filosofia. Chega, meus alunos, até semana que vem, ótima filosofia de quinta, excelente sexta-feira e vamos que vamos.